Você é muito bem-vindo a participar conosco a partir desse momento do nosso estudo relacionado às profecias do fim. Aqui no nosso canal nós examinamos as profecias a fim de compreender o cenário atual, aquilo que ocorre no mundo, nos nossos dias e o que pode ocorrer também segundo a ótica das Sagradas Escrituras. Então, desde já eu peço você para acompanhar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você ainda não segue nas redes sociais, comece a seguir e venha comigo, porque assim nós vamos a cada dia mais e mais conhecer e prosseguir em conhecer ao Criador. Hoje nós vamos apontar alguns motivos sobre o 666, alguns pontos que demonstram o personagem 666. Isso é muito interessante quando a Bíblia fala do 666, porque existem diversas teorias ao longo da história que apontam diversos personagens como esse 666. Mas só que tem algo muito interessante dentro de Apocalipse 17. Apocalipse 17, além de relacionar o 666 e relacionar também o oitavo rei como um dos sete, ele diz que a besta que vem do abismo, ela vai à perdição. Ou seja, são três bestas dentro do cenário bíblico, tratado como besta do mar, besta do abismo e a besta da terra. Então, nós temos a besta do mar, do abismo e da terra. Contudo, uma destas bestas é chamada também de oitavo rei e um dos sete. Quando nós analisamos o cenário do oitavo rei e um dos sete, quem seria esse personagem, nós temos como referência Roma como uma cidade central, que a Bíblia fala em Apocalipse 17, 9, que esse oitavo rei e um dos sete que vai à perdição, ele viria da cidade que está sobre 7 montes, e 7 montes é Roma. Então, interpretando dessa forma, nessa linha de raciocínio, nós temos o Papa como rei do Vaticano, o rei de Roma. Então, logo percebemos que hoje bate certinho com a profecia o oitavo rei ser um dos sete. Por que, irmão Luciano? Porque a Bíblia fala sobre isso, que o oitavo rei, que é um dos sete, ele vai à perdição. E se você for olhar a contagem dos papas, nós temos mais de 260 papas. Mas nós temos algo muito interessante dentro dessa profecia e dentro da história, que é o Tratado de Latrão, é o Vaticano II, aonde a igreja se torna cidade-estado quando ela recebe algumas terras ali de Roma. E agora, em 1929, nós começamos a ter o Papa como líder político e líder religioso ali do Vaticano. A única cidade-estado, a menor do mundo e a mais rica do mundo, que é Roma. Contando assim, nós temos oito papas eleitos desde 1929. Isso fica claro, é só você fazer as contagens. Hoje, então, seria o oitavo rei ou o oitavo papa, o Francisco. Mas a Bíblia fala que esse oitavo papa e esse oitavo rei que vai à perdição, esse oitavo papa, oitavo rei, ele também seria um dos sete. Aqui é como se fosse um enigma que você tem que observar, porque você vê que o Francisco, ele cumpre também o que a Bíblia diz sobre isso. Ele foi um dos sete. Por que eu digo que ele foi um dos sete? Você lembra em 2013? Se você não lembra, você pode pesquisar a renúncia do Bento XVI. O Bento XVI renuncia, o Francisco vem assumir juntamente com a sua renúncia, justamente na renúncia do Papa, agora Bento XVI. Então, ele assume o trono do Bento XVI, ou seja, ele é um dos sete e se torna o oitavo quando o Bento morre. Você concorda comigo? Se você concorda, deixa nos comentários aí. Sim, irmão Luciano, eu concordo nessa linha de raciocínio e pensamento, que pode ser sim o Francisco um dos sete,
porque ele assumiu com a renúncia do Bento e se torna o oitavo quando o Bento XVI morre, dia 31 de dezembro de 2022. Sendo assim, ele cumpre essa parte da profecia que fala que o oitavo rei, ele é um dos 7 e esse vai à perdição. Agora, analisando um pouco mais profundamente, você pode observar também em Apocalipse 13:18, que fala assim: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, vírgula, porque é número de homem, ponto e vírgula. O seu número é 666. A Bíblia orienta que nós devemos calcular, a Bíblia manda, calcule o número da besta, ou seja, existe um cálculo a ser feito, e eu quero apresentar esse cálculo para você aqui, da atualidade. Segundo, é número de homem, ou seja, é número de um homem, e o seu número é quantos? 666, 666. São 3 apontamentos, 3 indicativos que a Bíblia nos dá a respeito dessa profecia. E você tem que se atentar a ela, porque se a Bíblia manda calcular, a gente tem que procurar uma forma de cálculo para executar com um nome, que fala que é número de homem, e o resultado tem que dar 666. Anteriormente, nós já falamos do oitavo rei, que é um dos 7, que é o Francisco. Poderia ser o Francisco o 666? Eu te digo que sim, pode ser sim. Porque a Bíblia fala para fazer o cálculo. E hoje, quando nós pegamos uma tabela de computador, isso aqui é muito pouco conhecido no mundo. Quase ninguém sabe disso. Tem uma tabela de computador criada em 1960 pelos norte-americanos. Ela está no Google, ela é base de todos os smartphones, computadores, ela é base de todo sistema. E nós observamos que essa tabela ali, ASCII, A-S-C-I-I, chama ASCII, está disponível no Google. Essa tabela ASCII, eu vou deixar o link na descrição aí também no vídeo, quando eu colocar ele no YouTube. Cada letra ali, ela equivale a um número. E quando nós pegamos o nome do Francisco, não o nome que ele inventou ser Francisco, mas o seu nome original, o seu nome de nascimento, dado lá no cartório pelo seu pai, por sua mãe, quando ele nasceu, o nome dele se chama Mário Jorge Bergoglio. O Bergoglio, o nome Bergoglio, quando a gente calcula ele dentro da tabela ASCII, cada letra equivale a um número. Essa tabela ela é imutável, ela não muda. O número que é, sempre foi e sempre será, desde 1960. Você pega o nome do Papa Francisco Bergoglio, 666. Você pega o nome do Papa Francisco Bergoglio, você soma ali, dá exatamente 666. Agora eu estou apresentando, são fatos. Não é uma teoria que eu crio e venho aqui e falo, não. Porque você pode procurar aí na internet, aí você não vai ver ninguém falando desse cálculo e nem dessa teoria. Mas eu estou apresentando um fato. Se você pegar e fazer esse cálculo, vai dar 666. Se você fizer as contagens dos papas, ele é o oitavo papa hoje, mas ele foi um dos 7, que ele assumiu com a renúncia do Bento XVI, que era o oitavo papa. Se você for pegar Apocalipse 17 e observar quando a Bíblia fala que a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, e a Bíblia fala que mulher é cidade, e fala que cidade, essa cidade está sobre 7 colinas, sobre 7 montes, justamente dá em Roma. Então são 3 apontamentos, são 3 fatos que agora eu levanto e apresento para você aqui, como o Papa Francisco sendo um dos personagens do fim do mundo, ou o anticristo ou o falso profeta. Algum dos dois, ele sim será, creio eu, posso estar errado, mas tenho certeza que não. Falo isso para deixar alguns mais tranquilos, que alguns ainda gostam de duvidar. Mas tem 3 fatos que hoje me apontam para isso. Irmão Luciano, então
O que você pensa que pode ocorrer? Eu penso que pode ocorrer o seguinte: uma grande destruição nuclear, uma grande guerra nuclear, armas nucleares táticas podem ser usadas nessas narrativas de guerras, tanto na Ucrânia, como Rússia, como Israel e Irã, como também em outras partes do mundo, Taiwan e a China. Nós temos vários conflitos no mundo aí, pronto a explodir. E através desses conflitos, depois que eles explodirem de fato, aí tem que se levantar o líder da paz. E nós temos na história já registrado os papas fazendo esse papel. O líder mundial da paz é o Papa. O nome do Papa, calculado dentro da tabela ASCII, dá 666, o Papa atual, que é o Papa Francisco. Ele é o 8º rei e um dos 7. E ele é também o rei da cidade que está sobre 7 montes. Apocalipse 17. Você pode até duvidar de mim agora, você que está me escutando aí. Mas busque entender Apocalipse 17. Busque estudar. Eu te digo, lá no canal do YouTube, Examinando a Profecia, tem um vídeo lá que eu falo com exatidão e com detalhes a respeito dessa profecia. É lógico que você não tem que ficar só no canal da profecia, não. Você tem que ir em outros canais, pesquisar de outras formas, para que você adquira conhecimento. Mas hoje eu apresento aqui fatos sólidos. Eu não estou criando uma teoria e nem uma doutrina para angariar pessoas para a minha igreja ou para o meu ministério. Não, de forma nenhuma. Eu não trabalho em prol disso, não. Eu trabalho como um trabalho normal de todas as pessoas. Então eu não vivo pregando o evangelho, não. Eu não tenho salário, eu não tenho nada relacionado ao dinheiro e à minha vida e à palavra de Deus. Eu não gosto, é uma decisão minha. Então eu me levantei aqui, estou aqui na internet, aqui ao vivo agora, e para apresentar para vocês esses fatos. Se vocês querem acreditar ou não, acreditem. Ah, não, irmão Luciano, eu vou acreditar naquele cara lá que fala da palavra de Deus, ele fala até melhor, ele fala mais bonito, mas ele vende sempre o curso dele, o curso da Bíblia dele, ele sempre no final pede o Pix dele, ele sempre pede a oferta dele. Não, irmão, você pode acreditar nesses aí que gostam de dinheiro, ou você pode deixar de acreditar em mim, que não estou envolvendo dinheiro com a palavra de Deus. Isso aqui você não vai me ver nunca fazendo isso, pedindo dinheiro e envolvendo a palavra de Deus, para ter benefício para mim mesmo. Que isso para mim hoje é motivo de escândalo. As pessoas usam a palavra de Deus, criam um curso bíblico e vendem aquele curso bíblico ali, e muitos compram aquele curso bíblico a fim de ter dinheiro, a fim de ter conhecimento bíblico. E o que está vendendo está pensando em ter dinheiro. Ele está vendendo o curso, está vendendo a palavra de Deus, que ele recebeu de graça, e agora muitos vão ser condenados por causa disso. Porque quando Jesus vier, ele vai dizer: muitos virão em meu nome dizendo: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não fizemos milagres, maravilhas e prodígios. Ele vai falar: afasta de mim, eu não conheço vocês. Vai para o fogo eterno. Estava pregando, estava orando, estava lendo a Bíblia, estava expulsando demônio, até milagre estava acontecendo. Mas só que eles não tinham nada com Jesus. O meu canal Examinando a Profecia, irmão, nunca você vai me ver pedindo Pix, nunca você vai me ver pedindo oferta para mim aqui, para construir templo. Não, o templo é você mesmo. O canal Examinando a Profecia é sem fins lucrativos, é sem monetização. Às vezes nós temos strike, o TikTok chama a atenção nossa, o YouTube chama a atenção nossa, devido às palavras que a gente acaba usando, são palavras contundentes, são palavras verdadeiras. E muitos usam a Bíblia hoje para amaciar o ego de outros. E esse amaciar o ego faz com que essas pessoas que ouvem essas palavras se achem confortáveis, não precisam se santificar. E eu te digo, se santifique. Fuja do pecado, fuja da aparência do mal, fuja verdadeiramente daquilo que não é da parte do Senhor. E crê no sacrifício lá do madeiro, no sacrifício do Gólgota.
no sacrifício da cruz. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Se o que eu apresentei para você aqui hoje, a teoria do 666, sendo o Francisco, estiver certo, e eu creio 100% que está certa essa teoria, porque é uma teoria porque ainda não se consumou em fato, nós temos pouco tempo até a volta de Jesus. E muito, muito, muito pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo, é poucos anos. Você pode ficar até com medo, que tem gente que tem medo. Sai fora da live, sai correndo. Mas eu vou te dizer, se a gente estiver certo dentro dessa interpretação, e você não vai ver ninguém falando dela. Por isso que eu acredito que a gente está certo. O Examinando a Profecia está certo. Sabe por quê? Porque Jesus disse que quando ele viesse, ele viria como ladrão no meio da noite. As pessoas não teriam conhecimento a respeito desse fato. Ou seja, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão preocupadas em quê hoje? Comprar, vender, casar, se dar em casamento, fazer festa, construir, destruir. Nos tempos de Noé, ninguém estava preocupado em vir aqui para a Bíblia. Eu sou a Valéria, peço oração para o meu filho André Luiz. Vou estar orando sim para o André, viu? Deus abençoe, Valéria. Obrigado por estar aqui presente aqui. Então, esse fato não seria conhecido de todo mundo. Irmão Luciano, você está apresentando o nome, você está apresentando o cálculo e você está apresentando o lugar geográfico da onde vem o oitavo rei e um dos sete. Nessa live você está apresentando. Ok, mas por que as outras igrejas e os outros, o mundo não está apresentando, as outras pessoas, ninguém fala disso? É por causa disso, Jesus vai vir como ladrão no meio da noite. Ou seja, as pessoas vão estar dormindo espiritualmente falando e não vão entender sobre o cenário do fim, sobre o que está acontecendo, se ele vai vir ou não, quando ele vai vir ou não. Agora nós temos outro grupo de pessoas que Deus fala sim, que ele não faria nada sem antes comunicar, anunciar aos seus servos, aos seus escolhidos. Então, antes de acontecer alguma coisa, Deus vem cá, chama os escolhidos, chama os servos dele e avisa avisa anteriormente. Contudo que após esse aviso ocorre o que Deus falou. Mas a grande maioria, a grande parte, não está vendo. Então gostaria que você ficasse atento ao que diz as Sagradas Escrituras. Interpretação desse texto de Apocalipse 17, meu irmão, tem pelo menos umas 5, 6. Mas eu te digo, seja prudente, se apegue naquela que está mais próximo e aquela que tem mais fatos. Porque se interpretar sem fatos é fácil. Eu estou interpretando Apocalipse 17, estou apresentando para vocês fatos. E o que me deixa mais abismado é que ninguém fala disso. Tem mais de um ano que eu estou aqui nas plataformas falando a respeito dessa mensagem. E chegar um tempo não vai ter como falar mais, porque o nosso direito vai ser cortado de falar a respeito dessa figura. Mas ainda quando nós temos tempo e forças, vamos continuar falando aqui. Eu convido você para fazer parte dessa família, convido você para fazer parte dos estudos da Palavra de Deus. Olha, a mesma Bíblia que eu tenho aqui é o que você tem na sua casa. Te convido para você estudar a Bíblia. Te convido para você buscar a Bíblia, a Palavra de Deus. E te convido também para você se inscrever aqui no TikTok e principalmente no YouTube, que o YouTube nós temos vídeos completos. Aqui os vídeos são picados, o tempo é menor. Então as lives ficam um pouco maiores, mas os vídeos ficam muito pequenos. Então a explicação ainda fica um pouco defasada. Se você não segue lá no YouTube, se inscreva lá no canal. Irmão, mesmo que você não acredita no cálculo do 666, pega o vídeo lá e vai na setinha de compartilhar e compartilha. Vai que o cálculo tá certo. Vai que é o Francisco mesmo, você ficou sabendo
e não avisou seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu vizinho, seu amigo, seu namorado, seu noivo, sua noiva. Vai que isso ocorre nos próximos meses, dias ou anos. E isso vem se concretizar o Francisco como falso profeta ou como a besta do abismo. O canal chama Examinando a Profecia. Nós examinamos a profecia. As profecias não são de particular interpretação, não. Tá joia? Então, eu quero deixar aqui o meu abraço a todos que estiveram presentes até esse exato momento aqui. E pedir a Deus que abençoe sua vida, sua família, sua casa, o seu lar e te dê sabedoria do alto